eu diria até que euforia individual, ao mesmo tempo eu tive uma grande frustração e tristeza no campo coletivo. É que ontem eu tive o privilégio de tomar, por idade, num cronograma bastante avançado no meu estado, a vacina. No mesmo momento em que tomava a vacina, visualizava nas redes sociais que uma mulher como eu, do interior do meu estado como eu, com a mesma idade que eu, depois de ter tido complicação com o coronavírus, teve que ir às pressas, porque não tinha UTI no meu estado, para Rondônia, e lá faleceu. Eu trago esse episódio porque ela não me sai da cabeça até agora. Faz um pouco mais de 24 horas que eu tomei a vacina. Eu fui para casa, eu fui almoçar com a minha família. E essa mulher não teve essa oportunidade. Eu pude celebrar a vacina com os meus amigos, com a minha família. Ela não. Eu estou aqui neste momento, tendo a oportunidade de celebrar a vida. Ela não. Eu falo isso porque as perguntas que farei serão exatamente a respeito da omissão culposa e dolosa do governo que Vossa Excelência serviu, não sei se ainda serve, em relação ao atraso dessas vacinas que poderiam já estar no braço de milhões de brasileiros da minha faixa etária e da faixa etária de homens e mulheres de 35 ou talvez 40 anos ou mais. Praticamente a maioria do povo brasileiro considerável vacinável, para ser bem popular, e aí entre aspas esse termo. Ela poderia ser Maria, Simone, Leila, se fosse homem poderia chamar Elcio, Renan, Jair ou Messias. Mas ela aqui representa o coletivo e é sobre isso que eu quero tratar. Ela não foi vacinada, secretário, não por falta de oferta de vacinas ao governo federal. Ela não foi vacinada por omissão deliberada do governo em não adquirir as vacinas, isso já está comprovado. Eu não vou fazer nenhuma pergunta sobre isso. Isso aí já foi sobejamente avaliado, analisado, investigado e deve ter milhões de páginas no subsolo desse Senado comprovando essa ação deliberada. O que nós temos nessa CPI de diferente de todas as outras, e que é por isso que ela tem tanta audiência, é que ela não trata só de corrupção, que sim, nós vamos investigar se houve corrupção no governo federal e nos governos estaduais. Nós não seremos omissos em relação a isso. Mas a discussão maior aqui é que nós estamos falando de vida, de doentes, de UTI, entubados, eles não esperam para dizer, será que eu posso, será que eu não posso? Em medidas de emergência, em momento de emergência, eu fui gestora, faça-se, pega-se o celular, conversa com o Tribunal de Contas da União, eu vou comprar vacina da Pfizer, posso me responsabilizar sem ser imputada a responsabilidade pessoal do meu patrimônio numa ação criminal? Ligue para o presidente do Supremo Tribunal Federal, eu vou comprar as doses da Pfizer, ainda que a responsabilidade não seja dela, e seja do governo federal, eu serei responsabilizado criminalmente ou civilmente por isso? Qual é a autoridade, qual é o órgão fiscal, qual é o órgão de controle, qual é o órgão judicial que diria isso? Todos diriam, comprem pelo amor de Deus. Não tem desculpa, não há desculpa no campo político e não há desculpa no campo jurídico. Eu sou professora de Direito, há 12 anos dei aula de Direito Público. Não há crime de responsabilidade no comprar vacinas que ainda estão em fase 3. Há crime de responsabilidade, crime jurídico, crime civil, crime penal na omissão, porque há um preceito constitucional que diz que o direito à vida e à saúde é um direito fundamental, um direito social, e é nossa responsabilidade garantir essa saúde e a vida dessas pessoas. Então eu não tenho dúvida quanto à materialidade. Houve omissão do governo federal e vamos investigar se houve do governo estadual. Agora, a dúvida que nós temos, que é essa pergunta que nós temos que dirigir à Vossa Senhoria, é de quem é a responsabilidade, porque ela não é só de uma única pessoa e não é só de um único órgão. A questão em ser investigada, portanto, é da materialidade. Eu reconheço que no Ministério da Saúde, Vossa Senhoria, às vezes até o ministro, estavam brincando com fogo amigo. Fala-se em gabinete paralelo. O gabinete paralelo não é só de fora
de pessoas que não faziam parte da administração pública. O governo Favorello vinha de dentro, vinha de outros ministérios, de outros órgãos e até de dentro do Ministério da Saúde, com técnicos muitas vezes indicados, não de carreira, eu não tenho dúvida disso, que não comungavam da linha, por exemplo, de Vossa Senhoria. Eu acredito na boa-fé de Vossa Senhoria e tudo que está dizendo aqui como técnico que tentou fazer o possível. Agora, por favor, secretário, não tome responsabilidade que não é sua. Diga a verdade aqui e expõe os fatos com clareza. Nós estamos vendo nas suas respostas que Vossa Senhoria fez o que podia dentro do limite, até da hierarquia, né, tão importante para o Exército Brasileiro e para as Forças Armadas, que até isso, esse governo teve a capacidade de arranhar na sua credibilidade. As Forças Armadas do Brasil são a grande referência das instituições brasileiras. É aquela que nos defende na nossa soberania nacional e que nos protege quando nós mais precisamos. Até esse medo hoje nós temos de insubordinação mediante um fato que deveria ser punido e não foi por falta de coragem de quem deveria fazê-lo. Então, a minha pergunta aqui é direcionada não a ser, porque o C está comprovado, o C é sim, houve responsabilidade, mas em relação a quem? Quem são os responsáveis por não termos o carimbo no braço dos brasileiros da vacina? E hoje nós temos 480 mil vidas perdidas num passaporte de viagem sem volta, porque nós não teremos mais como superar a dor dos familiares que aqui permanecem. Por isso eu pergunto, chegou às minhas mãos, pela linha do tempo formulada no requerimento solicitado pela CPI, veio aqui as respostas, e eu tive cuidado, porque chegou ontem. Se talvez não tivesse chegado ontem, eu não teria tido o cuidado, o tempo hábil, porque eu passei em claro essa noite para ler 200 páginas de um documento que a CPI recebeu, com base numa resposta feita para a USP, junto ao Centro de Estudos de Pesquisas de Direito Sanitário da USP. Das 200 páginas, eu vou aqui trazer em menos de 2 ou 3 minutos as respostas. A pesquisa, junto com o apoio do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, analisou 3 mil atos normativos e 580 atos desse ano e 3 mil atos normativos do ano passado. Decretos, portarias, leis, PECs, emendas constitucionais. Dentre tudo, a conclusão: há confluência entre a consciência dos atos e omissões praticados e a vontade de praticá-los. Há coerência entre o que se diz e o que se faz e o que se quer alcançar. Entre tantas coisas, a hipótese, sim, de procedência da existência de uma estratégia federal de disseminação da Covid, numa tese de imunidade de rebanho, não por vacina, mas de imunidade de rebanho coletiva por contágio ou contaminação em massa. Isso tem outro nome, a meu ver. Isso é assassinato. Essa disseminação dessa imunidade natural, ela foi feita por diversas formas. Incitar a população a ir para a rua, a tomar remédios que se não tem procedência, para que pudéssemos sair logo dessa pandemia e depois voltar à vida normal. A banalizar as mortes, que só quem pega e só quem morre são os nossos idosos, como se fossem só, como se nós não tivéssemos o mesmo amor pelos nossos pais e pelos nossos avós. Pelos ataques à imprensa e ao jornalismo profissional, questionando dados oficiais a respeito da dimensão dessa pandemia. Não são 477 mil, são, entre aspas, apenas 200 e 270 mil, baseado em documento falso, já comprovadamente falso, cujo responsável já foi punido pelo Tribunal de Contas da União, e citado nós sabemos por quem. A pergunta é: para quê? Por quê? E o documento responde: porque há um objetivo aqui. O objetivo era, na imunidade de rebanho, através de fake news, estimular as pessoas a irem para as ruas e para que nós pudéssemos nos livrar da pandemia. Chega ao ponto no final aqui dele esclarecer claramente que há um dia muito importante, que acho que a CPI já abordou, que foi no dia 28 de outubro de 2020, lá na Câmara dos Deputados, em audiência pública realizada, um detalhamento supostamente científico dessa estratégia, a pedido do líder do governo, não vou citar o nome. Não ocorreu mudança nem mesmo quando o país virou pária internacional, quando nós viramos o epicentro, quando nós perdemos o controle da vida das pessoas. Enfim, chega a dizer dos efeitos do discurso das autoridades federais no comportamento da população. Eu vou repetir:
os efeitos dos discursos das autoridades federais no comportamento das pessoas, estimulando a aglomeração e provocando aglomeração. Qual é a conclusão? A incitação, eu vou ler entre aspas, a incitação ao contágio tem como principais pilares a disseminação da falsa crença que existe um tratamento precoce para a doença e o constante estímulo ao desrespeito massivo das medidas sanitárias básicas, como distanciamento físico e uso de máscaras, agravada pela banalização do sofrimento e da morte. E aí, sobre o uso de máscaras, vem a minha primeira pergunta. O Ministério da Saúde era consultado oficialmente ou extraoficialmente sobre projetos do governo federal, sobre não só as portarias do próprio Ministério, mas decretos baixados pelo presidente da República a respeito de política sanitária no combate à pandemia? Que eu tenha conhecimento, não. Nem para as nossas portarias, nem com relação a essas informações. Com relação a portarias de fronteira, por exemplo, nós éramos ouvidos na Casa Civil e outros temas, que eu não me recordo agora, que nos chamavam para discutir na Casa Civil. Então, desses 3.000 atos normativos do ano passado e os mais de 500 atos, relator Renan, dos 3.500 atos normativos, decretos, portarias, projetos de lei, medidas provisórias e até emenda constitucional, o Ministério da Saúde, no que se refere à pandemia, não era cotidianamente ouvido no sentido da validade, da conveniência, da oportunidade, do mérito desses atos? Os que eu tenho conhecimento, que eu participei com técnicos do Ministério, foram portarias sobre controle de fronteiras, abertura de aeroportos, medidas provisórias de abertura de recursos, discussão como a COVAX Facility e discussões como a encomenda tecnológica. Se Vossa Senhoria está lembrando, contando nos dedos, eu apontei 3.500 atos normativos e projetos que foram apresentados, então Vossa Senhoria aqui, e agradeço pela sinceridade, pela verdade, como eu disse, eu confio na sensibilidade de Vossa Senhoria, que Vossa Senhoria não fazia parte desse gabinete paralelo, confirma a conclusão que vou chegar. Se não foi chamado, não era chamado para opinar, acredito eu que nem mesmo dos projetos de iniciativa do Congresso Nacional, quando os projetos eram do Congresso Nacional relacionados à pandemia. Muitas vezes, senadora, chegavam por intermédio da assessoria parlamentar para nós nos pronunciarmos. E houve pronunciamento do Ministério por notas técnicas que eram encaminhados para a sanção de leis, veto de algum artigo. Pois bem, assim. veja, secretário, no pico da primeira onda, presidente, senador Humberto, no pico da primeira onda, em julho, um deputado federal apresentou um projeto sobre uso de máscara. Ele foi vetado parcialmente, relacionado a estabelecimento comercial. Os estabelecimentos comerciais eram obrigados a dar gratuitamente máscaras para seus funcionários. Foi sancionado. Foram vetados alguns dispositivos, veio no último dia para o Congresso Nacional. Depois de 3 dias, fora do prazo do veto, veio um novo veto. Eu não sei como isso não passou desapercebido pelos presidentes das casas. Veio um novo veto. No pico da pandemia, secretário Elcio. Sabe quais foram os novos vetos? Pasmem. Olha o trabalho que se deu ao gabinete paralelo, que nega a pandemia e que nega que a máscara é tão necessária praticamente quanto a vacinação. O veto era o seguinte: fica vetado o dispositivo que exigia que nos órgãos e entidades de estabelecimentos comerciais deveria se afixar um cartaz informativo sobre o uso correto da máscara. Como que esse governo não está negando a pandemia? Como esse governo não estava preconizando a imunidade de rebanho? Como esse governo não tinha um gabinete paralelo? Se Vossa Senhoria acabou de dizer que não era questionado sobre o veto desses dispositivos. Eu vou mais. Olha o cúmulo da desumanidade, artigo 3º-F, vetado posteriormente, certo? Esqueceram, alguém alertou, olha, mas falta esse que é tão importante. Descumpriram a Constituição e mandaram fora do prazo um outro veto. O veto que obrigava o uso de máscaras de proteção nos estabelecimentos prisionais e nos estabelecimentos de cumprimento de crianças em medidas socioeducativas. O uso de máscaras aqui não é apenas para os presos, é para quem também protege a sociedade, que são os agentes penitenciários. Vetaram esse dispositivo, secretário. Portanto, eu não preciso de mais audiências, eu acho que essa CPI pode concluir o trabalho no que se refere à materialidade, porque está muito claro. A Vossa Senhoria acabou de confirmar. Existiam 2 Ministérios da Saúde. O de Vossa Excelência, que deveria ser ouvido sempre pela história de Vossa Excelência,
pelo currículo de Vossa Excelência, oficial, e o Ministério da Saúde paralelo. Dentro do Ministério, nós não sabemos quem são, fora do Ministério, em outros órgãos, e fora do governo federal, envolvendo, inclusive, políticos do Congresso Nacional. E, diante disso, eu acredito que eu tenho ainda tempo, porque eu ia tratar exatamente da vacina. Eu vou fazer as 3 perguntas numa só, e eu realmente encerro, senhor presidente. Eu realmente encerro, eu quase nunca participo. Tomei vacina, eu peguei 2 aviões, cheguei meia-noite para poder chegar aqui, diante da minha indignação, da minha dor. Eu estou aqui falando com dor, eu não estou falando aqui, quem me conhece sabe que eu não sou de muita emoção. Dentro do Congresso eu procuro separar as coisas, mas está impossível como mulher, como cidadã e como cristã, separar a minha atividade enquanto senadora da República da minha condição de ser humano, cidadã, que está se doendo pela dor de outras pessoas que eu sequer conheço. Eu peço desculpas a Vossa Senhoria por estar ouvindo um desabafo aqui. Mas vamos à pergunta das vacinas. O ministro brasileiro disse, Vossa Senhoria confirmou, que essas tratativas junto aos laboratórios para aquisição de vacinas era de Vossa Senhoria. Eu sei que sim. Vossa Senhoria justificou todo o atraso, né? O atraso dado de forma técnica por Vossa Senhoria. Eu estou afirmando que esse atraso foi deliberado, não por Vossa Senhoria nem pelos técnicos competentes do Ministério, mas foi um atraso deliberado na parte da gestão política do governo federal. E eu fico imaginando, qual o reflexo, que alguém disse aqui, qual é o reflexo da corrupção nos governos estaduais? Nós vamos investigar. Qual é o reflexo de faltar kit intubação no número de mortes? Nós vamos investigar. Embora kit intubação está faltando no mercado e ficou concentrado na mão do governo federal. Mas a pergunta que eu faço é, qual o reflexo do atraso de vacinas no número de mortos com escala geométrica no pico da pandemia, do número de mortos pela pandemia? E mais, eu volto a falar da minha conterrânea sobre o aspecto do coletivo. Se as negociações das vacinas tivessem tomado outro rumo, o rumo da coragem, o rumo de defender a sociedade brasileira acima de tudo, né? De um governo que sabe ser leão, igual a Receita Federal, em relação aos pequenos contribuintes, que sabe ser um leão em relação aos pequenos, mas que mia, que nem um gatinho diante dos poderosos. Eu pergunto, se nós tivéssemos tomado outro rumo, se nós tivéssemos contratado, doa quem doer, tendo o Congresso Nacional como parceiro as vacinas da Pfizer, lá atrás, quando foi oferecidas, eu pergunto, nós teríamos aqui como fazer uma estimativa, secretário, de quantos brasileiros da minha idade, na faixa dos 50 a 60 anos, teriam sido, que contraíram o coronavírus no final de abril, início de maio para cá. Quantas pessoas morreram e podiam ser salvas? E mais ainda, quantos de idades inferiores à minha? Na faixa dos 40 a 50, como no mundo já está vacinando dos 30, mas eu vou ficar entre os 40 e 50, portanto, se somando a faixa etária dos 40 aos 50, dos 50 a 60, que contraíram a vacina no mês de abril e maio, que já teriam sido vacinados com a Pfizer ou com outras vacinas, quantas mortes nós teríamos conseguido proporcionalmente numa estatística, num cronograma em função da omissão ou do atraso desse cronograma de vacinação. Sei que esses cálculos são difíceis de fazer, quero apenas uma análise de Vossa Senhoria, mas eu faço uma sugestão à CPI para encerrar, senhor presidente. Eu acho que cabe aqui fazer essa pergunta, talvez eu não esteja aqui, porque nós, infelizmente, temos pouca voz aqui, nós não somos membros titulares, secretário, mas vale a pena fazer essa pergunta, relator, para os técnicos que vêm na sexta-feira numa projeção. Tenho certeza que eles têm isso de cabeça. Quantas vidas teriam sido salvas, principalmente das pessoas entre os 40 a 60 anos de idade, se nós tivéssemos comprado a vacina na hora certa? Fica aqui, ao finalizar, no meu último minuto, havia por parte do governo e fora dele uma ideia fixa na imunidade de rebanho. Essa ideia foi plantada na cabeça das autoridades máximas desse país por um gabinete paralelo. Esse gabinete paralelo tinha estratégia e tem estratégia. O que diz, não diz à toa ao vento. Diz com estratégia, tática militar. Há uma tática militar de disseminar fake news, de dizer inverdades, de misturar a verdade e confundir a cabeça da população, de, com exemplo, fazer aglomeração para que as pessoas também sigam, para tomar cloroquina no lugar de vacina, para todo mundo se contaminar logo e nós voltarmos à vida normal. Repito, secretário, esta comissão já sabe que isso aconteceu. Agora o que falta é saber
quem é ou quem são e responsabilizar essas pessoas, porque pelo menos nessa CPI eu tenho certeza, senador Renan, não passará, não se terá o passaporte da omissão perante a dor da população brasileira. Eu fico à disposição, pode fazer os esclarecimentos que achar necessário ou não, fique à vontade.